Qual é o problema fundamental do Brasil? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, e o falecido filósofo Olavo de Carvalho, ele tinha um diagnóstico bem contundente sobre isso. A seguir, a gente vai mergulhar nas ideias centrais dele e na solução que é bem polêmica que ele propunha para tudo isso. Para começar a conversa, o Olavo de Carvalho usava uma metáfora bem forte. Essa aí. O Brasil é o rabo do cachorro. O rabo nunca vai abanar o cachorro. O que ele queria dizer com isso? Basicamente, que o Brasil não tem controle do próprio destino, sabe? Que o país não é o protagonista da sua própria história, mas sim um eco de decisões que são tomadas bem longe daqui. Então vamos começar entendendo o problema na visão dele. Ele enxergava um estado, fundamental de fraqueza e, principalmente, de desproporção. E essa desproporção é o seguinte: de um lado, a gente tem essas forças globais gigantescas. Pense em organizações internacionais, governos de superpotências, que, segundo ele, estão decidindo o futuro do Brasil. E do outro lado, o que o Brasil tem para contrapor? Uma capacidade intelectual que, na visão dele, é tão pequena que mal dá conta de entender o que está acontecendo. Reagir, então, nem se fala. É um abismo, né? E aqui vem um ponto super importante do argumento dele. Essa dependência toda não é primariamente econômica. Não é sobre dinheiro. É algo mais profundo. É uma dependência cultural e, acima de tudo, intelectual. É como se existisse um vácuo de pensamento. E é esse vácuo que deixa o país vulnerável. Ok, mas de onde veio esse tal vácuo intelectual? Como é que ele foi criado? Bom, para explicar isso, a análise do Olavo de Carvalho faz um mergulho na história do Brasil. Ele traça uma linha no tempo que começa lá nos anos 60, com o regime militar suprimindo a atividade política, aí nos anos 70 o foco muda todo para a economia, e a partir dos anos 80 até hoje o que acontece? A mídia, na visão dele, se torna uma coisa só. Todos os veículos de comunicação passam a dizer basicamente a mesma coisa. Aquele debate de ideias mais vibrante, mais plural do passado, simplesmente desaparece, deixando esse espaço vazio. E com esse vácuo, a mídia teria assumido um papel completamente novo. Ela passou a ser, na prática, a grande educadora da nação. É a mídia que diz o que é certo e errado, quem é herói e quem é vilão, como as pessoas devem se comportar e até no que acreditar. Ela pegou para si uma função que antes era, da igreja, da família, da escola, e passou a moldar o pensamento de todo mundo. E o mais impressionante, na análise dele, é a escala disso tudo. Essa influência gigantesca estaria concentrada num grupo minúsculo de pessoas. Ele estima um número, cerca de 4.000 jornalistas. 4.000 pessoas que, na visão dele, formam a opinião de uma nação inteira. É um poder imenso para um grupo tão pequeno. Tudo isso nos leva para o coração do diagnóstico dele, que não é só político, é também psicológico. É um conceito que ele batizou de fingimento histérico. E o que é esse fingimento histérico? Imagina o seguinte: uma pessoa começa a repetir uma coisa que ela no fundo sabe que é falsa. Ela faz isso talvez para se enturmar, para não ter problema, só que de tanto repetir, ela acaba se convencendo de que aquela mentira é verdade. A ignorância que era fingida vira uma ignorância real. É esse mecanismo que, para ele, explica como ideias obviamente falsas acabam dominando o debate público. Ele descreve isso quase como um passo a passo. Primeiro, um grupinho pequeno de líderes, que ele chama de cínicos, impõe uma mentira sabendo que é mentira. Depois, outras pessoas começam a repetir mesmo sabendo que é falso para se encaixar. O terceiro passo é a autopersuasão. A repetição constante faz a pessoa começar a acreditar naquilo. E, por fim, a inversão. A mentira vira a realidade aceita por todo mundo. É importante notar que ele não via isso como uma grande conspiração, mas mais como um contágio psicológico mesmo. E aqui está o pulo do gato do argumento dele. Ele diz que o número de pessoas que mentem conscientemente, os cínicos lá do começo, é muito pequeno. A grande maioria, tipo 99%, estaria nesse estado de fingimento histérico. Ou seja, o auto-engano é muito mais poderoso e disseminado do que a mentira deliberada. Bom, se o diagnóstico é esse, né? Uma crise de conhecimento, uma crise cognitiva, qual seria a saída? Que solução o Olavo de Carvalho propunha para tudo isso? Primeiro, ele descarta o que considerava soluções falsas ou fáceis demais. Coisas como impeachment ou intervenção militar, para ele não resolviam nada. Por quê? Porque na visão dele, isso seria apenas trocar um grupinho de iluminados no poder por outro, sem atacar a raiz do problema. A solução real para ele seria outra coisa: uma resistência popular de longo prazo, uma desobediência civil em massa. E essa resistência popular que ele imaginava não era algo passivo, não.
Era uma coisa bem ativa. Ele falava em paralisar os centros de decisão, bloquear estradas, aeroportos, criar uma situação que fosse simplesmente intolerável para a classe dominante. E mais, reocupar os espaços culturais e sociais, como sindicatos, escolas, jornais. A ideia era basicamente paralisar o sistema, mas de baixo para cima. E o objetivo final de tudo isso seria dar ao povo, pela primeira vez na história do Brasil, segundo ele, a chance real de decidir o próprio destino. Criar um cenário onde a população pudesse, por meio da ação direta, dar um reset no rumo da nação sem depender de representantes ou da classe intelectual. No fim das contas, a análise toda do Olavo de Carvalho nos deixa com uma pergunta bem provocadora, né? Será que é possível um povo inteiro simplesmente contornar toda a sua classe política, toda a sua classe intelectual, para começar tudo de novo, do zero?